na parte de quinta-feira, a ressurreição de Lázaro. Vamos ler então João capítulo 11. Abra sua Bíblia e vamos ler João capítulo 11 e o verso 38 a 44. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Lázaro foi acometido por uma severa doença. E então as irmãs mandaram chamar Jesus. E o recado que elas mandaram era: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus amava a convivência de Marta, Maria e Lázaro. Se hospedava na casa deles muitas vezes. Durante 2 dias, parecia que Jesus tinha se esquecido da notícia de que Lázaro estava enfermo. Depois de esperar 2 dias, Jesus disse: vamos outra vez para a Judeia. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se ele dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que Jesus falava do repouso do sono. Jesus fala da morte para você e para mim como sendo um sono. Repetidas vezes, Jesus falou da morte como um sono. Queridos, na Bíblia, aqueles que morrem em Cristo estão dormindo no pó da terra. Por isso, Daniel capítulo 12, verso 2, fala muitos dos que dormem no pó da terra. Os mortos, na Bíblia, estão dormindo no pó da terra. A morte é um sono que só pode ser acordado pela voz de Jesus. Como diz em Eclesiastes capítulo 9, verso 6, os que estão mortos nada sabem, nada veem, nada sentem, estão dormindo no pó da terra. Só Jesus pode acordá-los do sono da morte. E quando Jesus descer do céu com poder e glória, 1 Tessalonicenses 4,16 diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, glorificados. E seremos então todos arrebatados para o céu. Os ressuscitados e os vivos transformados, seremos todos arrebatados para o céu e não haverá mais morte. Aleluia! Queridos, a todos quantos buscam sentir a mão guiadora de Deus, o momento do maior desânimo é justamente aquele em que mais perto está o auxílio de Deus. Quando a noite parece mais escura, é quando Deus está mais perto de você. Esse milagre da ressurreição de Lázaro foi a coroa dos milagres de Jesus. A ressurreição de Lázaro deveria colocar
o selo de Deus na obra de Jesus e em sua reivindicação de que é Deus. Quando Jesus chegou à casa de Marta e de Maria, a mensagem foi transmitida primeiramente para Marta, e ela se apressou a ir ter com Jesus. E quando se aproximou de Jesus, ela disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Com humana e divina piedade, contemplou Jesus o seu dolorido e fatigado rosto. Então, Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Marta, em Cristo existe, meu querido irmão, vida original, não vida emprestada, não vida derivada. É assim que cremos. Em Cristo Jesus existe vida original. Eu sei que muitos pensam que Jesus Cristo não existiu na eternidade. Muitos acreditam que houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse, e de que o Filho foi gerado. Mas nós, adventistas do sétimo dia, cremos que existe vida original em Jesus e que nunca houve um tempo em que o Pai existisse e o Filho não existisse. Em Jesus, a vida original. Eu estou lendo Desejado de Todas as Nações, página 395, é o capítulo intitulado Lázaro sai para fora. É o capítulo 58 do Desejado de Todas as Nações, página 395. Aqui diz: em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Quem tem o Filho tem a vida. Isto está em 1 João 3,12. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. O milagre que Cristo estava prestes a realizar, ressuscitando Lázaro dos mortos, representaria a ressurreição de todos os justos mortos. Jesus, por sua obra e por suas palavras, declarou ser o autor da ressurreição. Quando foi dada a Maria a notícia de que Jesus tinha chegado, Maria ergueu-se apressadamente e correu ao encontro de Jesus, e ao chegar ao local em que Jesus esperava, ajoelhou-se aos seus pés e disse com lábios trêmulos: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus tinha e tem sentimentos humanos. Ele sabe o que é chorar. Ele sabe o que é perder um ente querido. Quando Jesus perguntou: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Juntos dirigiram-se ao sepulcro. Foi uma cena dolorosa. Lázaro foi muito amado. Em face dessa aflição, em face de que os amigos consternados estavam pranteando, chorando, enquanto o Salvador do mundo ali se achava, Jesus também chorou. Se bem que fosse o Filho de Deus, Jesus se revestiu da natureza humana e se comoveu com a dor humana. Jesus ainda se comove com a sua dor, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus se comove quando vê uma lágrima rolar pela sua face, quando ouve os seus gemidos, os seus clamores. O terno e compassivo coração de Jesus está sempre pronto a compadecer-se diante do sofrimento humano. Jesus chora com os que choram e ele se alegra com os que se alegram. Quando todos o viram chorando, eles disseram: vejam como ele o amava. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. Lázaro foi depositado numa cova, na rocha, sendo colocado na porta um bloco de pedra. Jesus então disse: tirai a pedra. Julgando que Jesus desejasse ver o morto, Marta objetou, dizendo que o corpo fora enterrado havia 4 dias, estando já em decomposição. Esta afirmativa, feita antes de Jesus ressuscitar Lázaro, não deixou margem a que os inimigos de Cristo dissessem que era uma fraude. Mas Jesus proferiu as palavras: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Por que duvidas do meu poder? Se creres, verás a glória de Deus. Assim é hoje
ainda. Se você crer, meu irmão e minha irmã, você verá a glória de Deus. Não existem impossibilidades naturais, nada pode impedir o poder de Deus. Ceticismo, incredulidade não são humildade. Nós temos que crer na palavra de Jesus, mesmo que contrarie todas as circunstâncias. A crença implícita na palavra de Cristo é a verdadeira humildade, a verdadeira entrega de si mesmo. Tirai a pedra, disse Jesus. Cristo poderia ter ordenado à pedra que se deslocasse por si mesma? Ele tinha poder para isso? Se ele tinha poder para ressuscitar Lázaro, ele tinha poder para remover a pedra, simplesmente mandando a pedra sair. Mas Jesus Cristo pediu para que eles, os seres humanos, tirassem a pedra. Mas ele preferiu usar as mãos humanas. Assim, Cristo mostra que a humanidade tem que cooperar com a divindade. Aquilo que você pode fazer, Deus não fará. Tirar a pedra, eles poderiam tirar. Mas ressuscitar, eles não poderiam ressuscitar. Então, queridos, Jesus pediu que eles fizessem o que estava ao alcance das mãos deles. Tirem a pedra. E eles tiraram a pedra. O que o poder humano pode fazer, o poder divino, não é solicitado a realizar. Deus não dispensa o auxílio humano. Fortalece-o, cooperando com ele, ao servir-se das faculdades e aptidões que lhe foram dadas. A ordem foi obedecida. Retiraram a pedra. Ali jazia o corpo de Lázaro no sepulcro da rocha, no frio e na nudez da morte. Silenciaram os lamentos dos pranteadores. Surpresos, em expectação, reúne-se o grupo em torno do sepulcro, esperando o que vai acontecer. Cristo, sereno, se acha em pé diante do sepulcro. Paira sobre todos uma santa solenidade. Cristo então se aproxima do sepulcro, erguendo os olhos para o céu. Ele diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Em tudo quanto Jesus fazia, Cristo cooperava com o Pai. Tinha sempre o cuidado de tornar claro que ele, Jesus, não agia independentemente do Pai. Era pela fé, era pela oração que ele realizava os seus milagres. Cristo desejava que todos soubessem as suas verdadeiras relações para com o Pai. Pai, disse Jesus, te dou graças por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Sua voz, clara, penetrante, soa aos ouvidos do morto. Ao falar, a divindade irrompe através da humanidade. Esta foi uma das ocasiões em que a divindade de Jesus irrompeu através da sua humanidade. Em seu rosto iluminado pela glória de Deus, vê o povo a certeza de seu poder. Todos os olhos se fixam na entrada do sepulcro. Todos os ouvidos estão atentos ao mais leve som. Houve então um ruído na silenciosa tumba, e o que estivera morto aparece à entrada do sepulcro. Seus movimentos são impedidos pela mortalha em que está envolto, e Cristo então fala para aquela estupefata multidão: desligai-o, deixai-o ir. Mais uma vez, lhes é mostrado que o obreiro humano deve cooperar com Deus. O que nós seres humanos podemos fazer, Deus não fará. Por isso, Jesus disse: desligai-o e deixai-o ir. A humanidade deve trabalhar pela humanidade. Lázaro é desligado e aparece ao grupo. Não fraco, não pálido, nem doente, mas Lázaro aparece como um homem na primavera da vida, no vigor da nobre varonilidade, no vigor da juventude. Brilham-lhe os olhos de inteligência e de amor para com o Salvador. Lança-se Lázaro aos pés de Jesus Cristo e o adora. Jesus
é Deus. Se Jesus não fosse Deus, ele estaria pecando. Cada vez que alguém se ajoelhasse na frente dele em adoração, ele estaria pecando se ele não fosse Deus. Tomé se ajoelhou na frente de Jesus Cristo e disse: Senhor meu e Deus meu. Lázaro se ajoelhou na frente de Jesus Cristo e o adorou. Queridos, Jesus é Deus. Ele é o meu Salvador. Ele é o Senhor da vida. Ele é a ressurreição e a vida. E todos nós que cremos em Jesus, ainda que morramos, vamos ser ressuscitados por Jesus Cristo, porque a voz poderosa de Jesus Cristo bradará: filhos de Deus, ressurjam, porque o vosso Pai vos chama. Queridos, Jesus Cristo é tudo o que temos. Ele é a nossa esperança de vida. Mesmo na morte, Ele é a nossa esperança de vida, porque Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo deixou o túmulo vazio, a sepultura aberta, e Ele proclamou sobre o túmulo aberto: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está vivo, e porque Ele vive, nós também viveremos. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, bendito seja o Deus Pai e Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive para todos sempre. Obrigado porque Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Obrigado porque mesmo que morramos, o Senhor nos ressuscitará para a glória, para a eternidade. Volte logo, querido Jesus, conforta os nossos corações, batiza-nos com o Espírito Santo. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Deixo com você, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus. Amém.